está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 29 de maio de 2019. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bom dia para você que já nos acompanha aqui no Facebook da 93 FM. Já estamos aqui com a nossa câmera aberta, você participando com a gente hoje aqui. Você tá no Facebook, vem aqui pro Facebook da 93 FM, vai conhecer aqui os nossos estúdios, os nossos queridos e amados debatedores, a nossa equipe, o nosso time, e é um privilégio muito grande interagir com você que está com a gente aqui no Facebook da 93 FM, agora que são 11h07 na melhor. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, hein, JR? Bom dia aos nossos ouvintes, nossos debatedores. Um tchauzinho pro pessoal do Facebook. É nesse WhatsApp que o JR tocou aí, 96803-8319, que você participa com a gente contando o quê? Contando se hoje é aniversário do seu pastor, da sua pastora, ou da esposa do seu pastor, ou do esposo da sua pastora, caso eles não sejam pastores. Também, se hoje é aniversário da sua igreja, conta pra gente o nome da igreja, quantos anos a igreja está fazendo. E se é aniversário da sua cidade também, que a gente quer orar por todo mundo, né, Rô? Muito bem, quero agradecer a sua participação, o seu carinho, querido ouvinte, com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sempre um privilégio enorme ter você aqui na 93. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha aí, minha gente, tenham ficado preocupada e assustada, diz aqui uma de nossas ouvintes, com o número de crentes que não são realmente gratos a Deus. Para mim, gratidão tem a ver com adoração constante a Deus, independente de circunstâncias, mas alguns só conseguem se achegar ao Senhor para pedir, o que no meu entender é ser amante de si mesmo. É normal o fato de o homem querer sempre ser o centro e assim acabar não conseguindo glorificar a Deus? Como despertar nas pessoas o desejo de adorar o Senhor? Qual o segredo para viver uma vida que adore ao Eterno em todo o tempo? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação no nosso Debate 93 de hoje. Pastor Samuel Soares, muito bom dia. Seja bem-vindo, meu querido. Queremos ouvir a sua opinião. Muito bom dia, JR. Bom dia aos debatedores, amigos aqui na mesa, e a você que nos acompanha em mais uma edição do Super Debate aqui na 93. Vamos abordar esse tema. Gratidão tem a ver com adoração? Não, eu discordo. Gratidão tem a ver com reconhecimento. Gratidão tem a ver, vou repetir, com reconhecimento. Um pregador chamado Jonathan Edwards pregou um sermão, talvez um dos mais famosos da história, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse sermão, quando foi pregado, ele abalou aquela comunidade, ele abalou aquela igreja, e o sermão tinha como direção trazer, na verdade, uma constatação de exatamente quem nós somos e do que aconteceu. Quando a gente não considera questões tão graves como a essencial, que é o pecado, a gente tende a dar valor a coisas que não deveriam ter valor. Quando ela descreve aqui que está preocupada por conhecer tanta gente que está se aproximando de Deus unicamente para pedir, e segue pedindo e nunca cessa de pedir, ou seja, nunca há satisfação, na verdade, essa situação ela se dá conta não porque falta adoração, mas porque não há reconhecimento. A obra de Deus por nós, a obra de Jesus Cristo por nós, ela resolve um problema tão maior e tão sem solução que deveria encher a todos nós que entendemos isso pela palavra, que deveríamos ser eternamente gratos. Não por aquilo que Deus ainda vai fazer, mas nós sabemos pela palavra que Ele segue fazendo e fazendo muito em nosso favor. Mas ser eternamente gratos pelo que Ele já
fez. Aí ela diz aqui, é normal essa postura? É normal sim, é natural, e por isso a gente precisa justamente de conversão, para que esse lugar de natural, de seguir pedindo, seja transformado, e agora a gente passe a agradecer pelo que ele já realizou por todos nós. Pastora Carla Regina, muito bom dia, seja bem-vinda. Como pensa a irmã esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores à mesa. JR, fato, ingratidão é algo que a gente vê e de fato temos de nos levantar e combater. E como é que eu combato isso? Reconhecendo a palavra-chave que o pastor Samuel utilizou, e esse reconhecer tem a ver em conhecer de novo. É quando a gente para e o que a gente pensava que era o normal, que já faziam por nós, a gente para e observa sob um novo prisma. É reconhecer o benefício que eu não me esforcei para ter, mas que alguém contribuiu para que eu tivesse. Quando eu prossigo nesse contexto, é impossível não lembrar de Lucas 17, os 10 leprosos. Como não citá-los? Eu consigo entender que quem não é grato, ele tem uma bênção limitada, eles só foram curados. Mas quem volta para agradecer, a bênção é ilimitada. Além da cura, o que voltou também obteve salvação. Quando eu falo de gratidão, há pelo menos 3 verbos que eu preciso aqui ressaltar. É o de ver, porque quem é ingrato não enxerga o que o benefício lhe fez. Então, quem é grato consegue ver, quem é grato consegue lembrar, porque quem é ingrato esquece com facilidade, mas quem é grato sempre traz a memória. E o último verbo seria, de fato, quando você consegue falar, externar, agradecer a todo o benefício que lhe fora feito. Pastor Josias Pereira Ribeiro conosco no programa também. Pastor, e aí? Como analisa o senhor esse assunto, pastor? Bom dia aí a todos os nossos queridos ouvintes, gente ligada aí na 93. Bom, gratidão, esse reconhecimento, né? Sem dúvida vamos pautar sobre esta palavra. É reconhecimento, e quando se volta para a questão da adoração, né? Que está aí ligado, né? Eu creio que é este reconhecimento de um favor não merecido, né? Porque esta adoração, ela se volta, né, para algo que não que a gente vai alcançar ainda, mas que a gente já alcançou. Não é algo, né, que nós estamos buscando, mas é algo que nós já temos, né, que foi o amor, né, foi o que Jesus fez na cruz por nós, na cruz. Então eu entendo, né, que por esta palavra, Paulo até nos fala, né, que em todo tempo nós devemos ser gratos, independente das circunstâncias, independente do momento que a gente vive, que a gente passa, há de ter uma adoração verdadeira no nosso coração, né? E esta é uma forma de gratidão. Eu acredito, pastor, que é uma forma de gratidão pelo reconhecimento que ele fez por nós, né? Pela entrega e pelo cuidado dele sobre a nossa vida todos os dias. Muito bem, quero continuar ouvindo a opinião dos nossos queridos e amados ouvintes, porque a participação de cada um deles é muito importante aqui no Facebook da 93 FM. Estamos aqui transmitindo a abertura do nosso programa de hoje. Procure aí no o Facebook da 93 FM, e também aqui pelo nosso WhatsApp 968038319. Pastor Flávio Muniz, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo, pastor. Tendo ouvidos os colegas que o antecederam aqui, o senhor concorda com todo mundo, o senhor discorda de todo mundo, concorda e discorda, o que acrescenta o senhor? Bom dia, JR, bom dia a todos, queridos colegas pastores, pastora Carla, prazer poder estar aqui mais uma vez nessa manhã. Logicamente, os colegas já acrescentaram bastante coisa a esse tema, mas como já os pastores Samuel e Josias, a própria pastora Carla também já falou sobre o âmbito da gratidão, e ela ainda citou a questão da ingratidão, eu quero aqui fazer uma colocação sobre talvez uma percepção um tanto equivocada que a nossa ouvinte, né, possa estar tendo a respeito de pedir algo a Deus, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, pedi e dar-se-vos-á, no verso 7 e verso 8, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, o fato de nós, como cristãos, orarmos a Deus para pedirmos algo, isso não significa que nós somos ingratos, porque a ingratidão, como bem colocou, ou melhor, a gratidão, como bem colocou o pastor Samuel, tem a ver com reconhecimento. Então, o fato de eu pedir algo a Deus não me diz que eu sou uma pessoa ingrata. Agora, o fato de eu, o fato
de eu querer a cada vez pedir algo a Deus e focar a minha oração, né? E focar a minha comunhão com Deus, o meu relacionamento com Deus, que aí sim tem a ver com a adoração, né? O fato de eu focar nisso e pedir e achar que oração é apenas pedir, então de fato aí eu estou mantendo um relacionamento com Deus equivocado e na realidade eu posso até mesmo ter distorções da minha própria espiritualidade. Então, eu quero deixar isso bem claro aqui, né? O fato de alguém orar a Deus e pedir é bíblico. Amém. Agora, o fato de você querer se colocar diante de Deus e achar que orar a Deus é apenas pedir, então, de fato, você precisa ressignificar o que significa relacionamento com Deus para a sua vida. Quando a Bíblia nos ensina, Jesus fala, pedi, dar-se-vos-á, e buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, você tem uma descrição de uma súplica. O apóstolo Paulo fala sobre súplica, sobre clamor, a gente tem isso na Bíblia bem descrito. Temos uma conversa entre o apóstolo Paulo e Deus falando sobre um espinho, onde ele pede que seja retirado dele o espinho. Mas existe a oração do Pai Nosso, que talvez ela seja aquela padrão para nos ensinar, modelo, né? Uma forma da gente analisar a oração. Porque qual é o modelo que nós devemos estabelecer como oração? Então você tem um processo que vai sendo desenvolvido. Se você tem intimidade com Deus, se você se agrada da presença dele, se você está feliz na presença dele, você vai reconhecer isso. Agora, se você está na presença de Deus apenas para buscar alguma coisa, você vai buscar alguma coisa. Simplesmente isso. É uma fala onde você está no centro dessa história toda. E talvez esse seja o grande ponto. Quando eu oro, quem é que está no centro? Sou eu ou é Deus? Porque se sou eu só peço. Ou só agradeço coisas que eu recebi. Não agradeço pelo que a pastora Carla recebeu, pastor Josias recebeu, porque eu que estou no centro. E aí esse é o ponto que eu preciso que vocês ajudem a gente a entender, porque talvez isso seja aquela base para a sustentação de todo o restante. Porque se a gente falar assim, olha, a gente tem que agradecer mais e pedir menos, acho que todo mundo sabe, mas não cumpre. Sabe, mas não faz. Então, como a gente lida com essa centralidade de Deus nessa história, ou de Cristo, se acharem que convém assim, e não do meu ego, do meu eu como centro da minha própria oração? Eu creio, JR, que na própria oração que Jesus nos ensina aos discípulos, ele deixa isso respaldado, né? Que seja feita segundo a vontade do Senhor e não a nossa própria vontade. Amém. É submeter a ele, saber que a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável, e nem sempre aquilo que a gente está buscando vem como uma bênção para a nossa vida. Quantas coisas a gente já buscou, alcançou, e até aqui, aquela suposta bênção, ou foi mal conduzida, ou a gente não tratamos como deveria, e ela nos fez perder um pouco da intimidade com o Senhor, nos afastou um pouco das coisas de Deus. Então, eu creio que realmente nesta busca aí, a centralidade, a vontade precisa ser do Senhor, né? Precisa ser a vontade dele se cumprindo na nossa vida e nós fazermos como Paulo, né? Aprendermos a nos contentarmos com aquilo que a gente recebe, com aquilo que a gente tem. Não que a gente não deixe de buscar, mas que a gente compreenda que o Senhor realmente tem toda a prioridade de cumprir, né, o querer dele na nossa vida. Agora, Salomão é um bom exemplo disso também. Quando a gente olha para Salomão, ele poderia ter pedido o que quisesse. O Eterno não limitou a pedir só o que fosse para si, ou ele deixou livre. E olha como ele pede para ele poder administrar o povo que o Senhor deu a ele para governar, para reinar. E o interessante é que como ele pede em prol do outro, o Eterno se preocupa em também atendê-lo, porque não só lhe dá a sabedoria necessária para administrar o povo, como também riquezas e outras coisas que ele poderia pedir. Isso é um exemplo para nós, de antiga aliança, mas esse pensamento, ele precisa ser incutido em nós. Essa metanoia de que se eu peço para a glória de Deus, em prol do outro, o Deus que sabe das minhas necessidades, ele vai suprir. Então, eu acredito que quando eu tenho um relacionamento com Deus, JR, eu acredito que está muito intrinsecamente ligado ao nível de relacionamento que eu tenho com Deus. O nível de relacionamento que eu tenho com Deus é o que vai reverberar no tipo de oração que eu vou fazer aí. Vou ler aqui um texto aqui do pastor Tim Keller, quero ouvir se vocês concordam ou não.
ele faz uma distinção entre evangelho e religião. Então, eu vou começar pela religião. Ele diz que religiosos fazem assim: minha vida de oração consiste basicamente em pedidos. E esta vida somente esquenta quando passo por necessidades. Meu propósito principal na oração é controlar o ambiente à minha volta. Aí fala sobre os evangelhos, que do evangelho, a diferença de religião e evangelho. Para o evangelho, minha vida de oração consiste em períodos generosos de louvor e adoração. Meu propósito principal é a comunhão com Deus. E aqui eu tenho impressão, lendo um pouco sobre o que eu recebo aqui ao longo desses anos, que boa parte está mais para religioso do que para o evangelho de fato. Então, eu trago aqui a fala dele e quero ouvir. Vocês concordam com ele ou vocês discordam? Concordo, e eu traria faria uma adição a esse debate, que é o tempo em que a gente vive, a sociedade em que a gente está desfrutando. Tudo que você olha, para qualquer direção que você olhe, está te impulsionando a ter mais, está te impulsionando a consumir mais, está dizendo para você que você precisa de algo que você nem sabia que existia. Tá vendo isso aqui? Então, acabei de inventar. E você precisa... Precisa. Você precisa de um, sua mulher de outro, seu filho de outro. Fica o tempo todo esse massacre de mensagem dizendo que você precisa. Ora, se eu olho para a minha realidade e eu não consigo, alguém vai ter que me ajudar. Se o governo não me ajuda, eu vou ter que ir para Deus. Deus, eu preciso disso. E eu vou começar a encher uma grande lista. Essa passagem que você leu desse livro de Timothy Keller traz um pouco isso, no sentido de que eu vou até me aplicar na oração, eu vou até ter um tempo de oração, mas como é que é a qualidade desse tempo? Eu passei a noite orando, é verdade. Eu passei a noite no monte, é verdade, mas o que você fez no monte? Eu pedi. Eu pedi muito, eu pedi por tudo, fiz uma lista enorme e pedi. De novo, voltando aqui na palavra que o pastor Flávio colocou, pedir é bíblico. Todos nós concordamos, pedir é bíblico. A questão é quando eu gasto muito mais tempo pedindo do que agradecendo, do que louvando, do que glorificando. Ou seja, esse tempo que eu passo junto não é um tempo que eu passo junto para desfrutar da comunhão, como você bem colocou. Pastor Flávio. Essa leitura que você fez do pastor Keller é muito interessante, JR, porque, na verdade, ele está falando de crentes que são ensimesmados. Ou seja, crentes que voltam-se para si próprio, né? E como você bem colocou, acabam sendo o centro da atenção. E o problema de quando você é o centro da atenção, você depende de você mesmo. Você não depende de Deus. Existem cristãos que hoje, essa é a realidade, não sei se os colegas aqui concordam, acredito que vão concordar, né? Mas existem cristãos hoje que estão orando, achando que eles vão mudar Deus. Eles oram achando que eles vão mudar Deus, não a eles próprios, quando isso, na verdade, é uma grande... Olha, na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, portanto, capítulo 6, tá, gente? Mateus 6, versículo 9 em diante. Portanto, vós orareis assim. Então, tá estabelecendo um padrão aqui, modelo, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Está estabelecida uma etapa. O pão nosso de cada dia nos dá, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, esse modelo que Cristo estabelece, ele traz para a gente uma sinalização de caminho. É dessa forma para a gente desenvolver a nossa vida de oração. E faço aqui um exemplo. Muitas reuniões de oração têm muito mais música e pregação do que oração. Não são todas, mas se fizer uma continha, vai ver quanto tem. Que reunião que é essa? Reunião de oração. Faz a conta. Faz a conta depois. Quanto tempo durou a pregação? Quanto tempo durou a música, a adoração e quanto tempo de oração foi feito? Mas eu fiz um parênteses aqui. A oração do Pai Nosso, por favor, querido. Sim, a oração do Pai Nosso, da maneira como você leu pra gente, foi dividida em 3 etapas. Acho que dá para perceber na pontuação que você fez. Há sim o tempo de pedir.
Mas na oração que acabamos de ouvir, na oração do Pai Nosso, ela é secundária. Então, eu começo glorificando, eu peço, e eu termino glorificando e reafirmando, como disse o pastor Josias, a decisão é do Senhor. Isso aqui é o que eu creio que seja necessário para mim. Mas é o Senhor que tem a última palavra. Amém. E vou descansar lá no teu reino e vou descansar na sua vontade. Essa é a cega, seja feita a tua vontade. É aí que a gente negligencia, a gente pede a nossa vontade. E aí é muito difícil, o JR colocou isso, não tem como eu não comentar. A forma também como a palavra, ela não tem o espaço que deveria, como centralidade nos cultos. Então, para quem pastoreia também tem a itinerância, o meu caso esse, você percebe que para pregação são 10 mil hinos, é uma hipérbole, claro, mas são muitos hinos que você ouve em 2 horas de hino, para a palavra ainda se fala, vamos ao momento mais importante. Isso é demagogia, hipocrisia. 11h30 da noite. Aí eu me volto para triste. Eu preciso ainda citar acerca dessa comparação do religioso para com aquele que de fato vive o evangelho. Como não pegar a comparação de Lucas 18 com Lucas 19, quando eu pego o jovem rico que muito sabe, mas pouco vive, e o Zaqueu, de repente não sabe tanto, mas decidiu que ia viver. Então, no Lucas 18, ele vai lá ao médico, devo fazer para herdar a vida eterna. Eu gosto de como eterno discerne os religiosos, entre aqueles que verdadeiramente o adoram. Ele vai dizer, por que me chama de bom? Já chega já dando um Heidegger ali. Por que me chama de bom? Só um que é bom. E aí eu percebo como o Eterno trata com ele, tem compaixão e por isso trata com verdade, confrontando, a dizer, vai lá, vende o que você tem, reparte entre os pobres, pegou no ponto nefrálgico dele. E o ponto nefrálgico do religioso é não querer viver a vontade de Deus na sua essência, na sua centralidade, na sua totalidade. Aí, por outro lado, eu pego aquele, Lucas 19, que está todo errado, mas quer ver Jesus. E que quando Jesus entra, não precisa falar nada na casa dele, não há nada que tenha sido registrado. E aí, quando a presença de Jesus chega, quem quer viver o evangelho sabe do que tem que abrir mão, e ele abre. Se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E a metade do que eu tenho, se eu pudesse, eu complementaria. O que o jovem rico não quis dar, deixa que quem dá sou eu. Porque eu quero mudar de fato a gente sabe história. Com que intenção a gente chega diante de alguém. E as pessoas sabem, ou com o tempo aprendem a discernir quais são as nossas intenções quando nós nos aproximamos de alguém. Ouvinte, é coisa simples. Qualquer pessoa chegar na sua casa e só pede. Chega uma hora que você diz assim, eita, papai, não, nem agradece. Nunca voltou aqui para agradecer. É humano. Deus é diferente. Mas humano. Mas é necessário que a gente entenda que assim como a gente quer que as pessoas nos agradeçam, a gente tem que também agradecer. Mas quando eu quero que as pessoas me agradeçam porque eu preciso disso, ou porque eu quero a sua gratidão e por isso eu te empresto alguma coisa, eu pareço generoso, mas na verdade eu quero ser adorado, Deus discerne o coração. Vai lá, pastor, o senhor quer falar? Eu achei que o senhor fosse cantar, você se posicionou aí, ele vai sair um hino bom aí agora. Eu jamais um professor de escola dominical iria se propor a cantar, isso não ia dar certo. Se nós, como estamos no tema, nós agradecemos então, pastor. Não, eu queria só fazer uma colocação, na verdade algo que eu ouvi uma vez na minha igreja, não me recordo aqui quem falou, não lembro se foi o Bispo Francisco ou outro palestrante, pregador, e o pastor Samuel estava falando da questão de ser secundário, a questão do pedido, porque o pão nosso de cada dia dá-nos hoje está no verso 11, portanto a oração não começa com pedido. Já orou bastante, né? Já orou bastante, já glorificou, já disse, vem o teu reino, faça a tua vontade. Mas aí, esse palestrante, esse pregador estava dizendo o seguinte, que há muitos cristãos que não querem pedir o pão de cada dia dá-nos hoje, mas sim, Senhor, eu gostaria de ter uma padaria todos os dias. É verdade. Que era melhor para mim. Eu vou fazer um acréscimo aqui, a fala do senhor que é muito importante, é que o pão é nosso. Não é meu. Assim como o Pai. E aí é complicado, porque se o Pai é nosso, o pão também é nosso. Nosso não quer dizer que ele seja meu. Essa que é a encrenca do negócio. O pão é nosso, então pode ser que eu esteja recebendo, pode ser não, é fato. Eu estou recebendo um pão para compartilhar com outro. Exatamente. Mas quando eu recebo o pão, que não é meu, é nosso, e não compartilho com outro, o que acontece com este pão e o que acontece com o outro? O que mais fica evidente é o que acontece com quem não recebeu o pão. Então, com outro. E aí reside a frustração de muitos. E o conceito da palavra, essa expectativa exacerbada acerca de outrem. E não dá para não conectar com um pão no deserto. Não dá.
entendeu? Se o pão é nosso de cada dia, se fala assim, o pão nosso, mas se o pão nosso, se tá uma referência a diário, a todo dia, não pode não conectar. Isso é paralelismo. Paulo diz que nós temos que ser Certo? Você tem que ter o paralelismo aqui para conectar lá, para dizer o seguinte: quem te deu o pão foi Deus. E amanhã também te dará. Então, é um processo de compreender que se Deus está te dando pão, compartilha com outro também. Eu creio que isso aí também revela o cuidado de Deus. Ele deixou, olha, você vai ser abençoado, você não precisa ficar ansioso, porque o cuidado do Pai vem sobre a sua vida. Mas o que eu creio hoje é que nós vivemos um evangelho muito do interesse. O interesse no que é nosso. Isso não é evangelho. Nós vivemos uma religião do interesse. Religiosidade. Religião do interesse. Religiosidade. Boa. A religiosidade do interesse, não é evangelho. A religiosidade do interesse, do nosso interesse. Você faz uma campanha na igreja de oração, como foi colocado aí, não é? De uma oração, de uma vigília de oração, o interesse talvez seja muito pouco, vamos orar aqui, mas se você faz uma campanha, sabe, para buscar alguma coisa, para alcançar, para conquistar alguma coisa, então as pessoas vão porque elas querem, não que elas não devam buscar, mas elas querem a sua casa, o seu negócio, Pastor sabe? Josias. Elas querem avançar em alguma área material e muitas das vezes esta questão, sabe, espiritual da vida da pessoa, né, desta intimidade com Deus, agora fica perdida. Mas eu creio, JR e colegas, eu creio que muitas pessoas elas são induzidas a isso. Elas são levadas porque falta ensinamento. Mas tem que lembrar que isso está na nossa carne. Sim. É o que a gente Que quer. a Bíblia Sim, também é o está nosso disponível. Ninguém vai me induzir para pular da ponte. Sim. A Bíblia Mas se tiver dando um presentinho lá na ponte, eu saio daqui de São Cristóvão e vou dar um pulo lá se o presente for bom. Tá certo? Então é o seguinte, a pessoa me induz. Ok. Mas a pessoa só me induz naquilo que eu quero. Já está lá dentro. O desejo já está lá dentro. Eu já estou lá naquela expectativa do que vai acontecer. Mas falando sobre a campanha de prosperidade, no dia que fizer assim, a campanha de prosperidade pelo seu vizinho, entendeu? Vizinhos prósperos, é a campanha. Fazer a campanha do vizinho próspero. Nós vamos orar, seu vizinho ter carro bom, ter isso, ter aquilo, vai arrumar. Eu quero deixar com vocês uma leitura especial e eu quero compartilhar com vocês a leitura de um texto sobre Charles Spurgeon, pregador mais conhecido da Inglaterra na segunda metade do século XIX, usou a seguinte ilustração que é muito interessante. Era uma vez um horticultor que cultivou uma cenoura enorme. Ele a levou ao rei e disse: meu senhor, esta é a maior cenoura que já cultivei ou que jamais cultivarei. Portanto, quero oferecê-la ao senhor em sinal do meu amor e respeito. O rei ficou comovido e discerniu o coração do homem, de modo que quando este se virou para ir embora, o rei disse: espere, você evidentemente é um bom administrador da terra, tem um pedaço de terra perto do seu, quero dá-lo a você de graça, como um presente, para que você também o cultive. O horticultor ficou maravilhado e bastante satisfeito e foi para casa muito feliz. Mas havia um nobre na corte do rei que ouviu tudo e disse: que coisa! Se é isso que alguém ganha por causa de uma cenoura, o que aconteceria se eu desse ao rei algo melhor? No dia seguinte, o nobre apareceu diante do rei, conduzindo um belo garanhão preto. Ele prostrou-se e disse: meu senhor, crio cavalos, e esse é o maior cavalo que já criei ou jamais criarei. Portanto, quero oferecê-lo ao senhor em sinal do meu amor e respeito. Mas o rei discerniu o coração dele e disse: obrigado. O rei tomou o cavalo e simplesmente o mandou embora. O nobre ficou perplexo, de modo que o rei lhe disse: deixe-me explicar. O horticultor veio e deu a cenoura a mim. Você veio e deu o cavalo a si mesmo. Fica para nossa reflexão, como parte dessa obra, a fala da ilustração contada por Charles Spurgeon para nossa edificação. São 11 horas e 36 minutos na 93 FM. Aqui
se desfaz essa rede de maravilhosos ouvintes que nos acompanham através do Facebook da 93. Nós voltamos com a nossa live amanhã. Essa semana ainda teremos uma live de programa inteiro. A gente continua aqui transmitindo pelo rádio e através dos nossos aplicativos e um novo site da 93 FM. É só procurar o site da 93. É o que é? Como é que é o nome? Uma 93... Rádio 93, eu sei tudo. Rádio93.com.br. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Uma colombiana ficou com a... Parece brincadeira, mas é verdade. Então conta direitinho. O que aconteceu? A colombiana Conta a ficou... história, não lê não. Conta a história pra nós. Vamos lá. A colombiana estava passando pela rua. Uma colombiana. Onde ela mora. Vamos conversar que o pastor Samuel fala espanhol também, então nós três vamos conversar. Nós três. Nós três, pastor. Então o senhor ajuda. Ajuda a pessoa. E ela ia passando Uma pela colombiana. rua. Você quer falar em Não, espanhol? tudo não. Só a Ele fofoca. caminhava por la calle. Só la parte Vamos de hablar la en fofoca. español, vamos a hablar en español. Sí, mas solamente la parte de la fofoca. Entonces voy a hablar todo. Ela estava passando pela rua onde ela mora e aí, de repente, ela ouviu que a vizinha, duas vizinhas estavam conversando dentro de casa. Provavelmente ela achou interessante a conversa, o tema, parou na rua, ficou lá ouvindo a conversa das duas vizinhas. Só que como ela estava na rua, o barulho dos carros estava atrapalhando. O barulho. Ela resolveu... Sonido de la rua. Tá certo. Calle? De la calle? É. Rua? Calle. Calle. Por isso que calha. Não, vem que não tem... já tá querendo falar de calha, que é de teto, tem nada a ver. Vai lá. E aí, ela resolveu enfiar a cabeça no portão. Só que o portão... Era esse portão de grade. Ela botou assim a cabeça. Ela primeiro, eu imagino que ela tenha botado o ouvido assim, primeiro. Né, sei lá, botou o ouvido pra ver se ela tava na rua, botou o ouvido pra ver se conseguiu ouvir o que tava sendo falado dentro de casa. Uma colombiana. Parou, ficou ouvindo lá na porta. Não ninguém fica ouvindo e põe a cabeça. Vai botando a cabeça aos poucos. Sei lá como é que ela fez. Ela deve ter ido se esticando, igual a tartarugazinha, enfiou a cabeça. Tartaruga? A tartaruga não fica mexendo a cabeça assim, garoto? Tudo bem. E aí, quando ela se deu conta, ela ficou presa com o pescoço no portão da vizinha. Imaginando a vizinha dentro de casa, né? Ao descobrir. Ela ficou presa, tiveram que chamar os bombeiros. A brincadeira toda da curiosidade da amada vizinha é que os bombeiros levaram 5 horas para tirar a mulher, né? Com a cabeça presa no portão da vizinha, apenas, solamente para ouvir a conversa lá da vizinha. E aí a gente pergunta, existe limite entre curiosidade e fofoca? Como lidar com os fofoqueiros que nos rodeiam? E aí a gente destaca 2 Timóteo 2,16, que diz, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para impiar. Eu perguntaria, Marcela, se o ouvinte conhece alguém assim, mas não perguntarei. Perguntaria futuro do pretérito. Mas eu quero perguntar se você já fez isso, não de botar a cabeça assim dentro da grade, já colocou o copo, mas né? Colocar o quê? Você não sabe que as pessoas colocam o copo na parede? Eu não sabia. Tô dando ideia. A pessoa coloca o copo. Tô dando ideia. Meu Deus, você está aqui nos dando aula de ciência. O negócio eu era pequenininha. O que eu sei é o seguinte, que a brincadeira do copo não pode. Não é brincadeira. Vocês nunca assistiram da igreja, a brincadeira do copo, que mexe o copo pra um lado. Quando era pequenininha, Bem outrora. E o MacGyver o quê? Botava o copo? Botava o copo assim na parede. MacGyver o quê? Era um livro bíblico? Era um autor bíblico? Era um cantor evangélico internacional. Seriado da época que eu era. Irmão MacGyver. Está conosco hoje na igreja, irmão MacGyver. O som não tá bom. Ele resolve. Resolvia tudo. É isso. Debatedores com a palavra, começando aqui com o pastor Josias. Vai, pastor Josias, é contigo. Primeiro, eu acho que os bombeiros deixaram lá ela 5 horas lá de propósito. Acho que os bombeiros deixaram a vizinha lá para ela ficar bem ali exposta e nunca mais fazer o que ela estava fazendo. Não, você acha que foi de propósito? Eu acho que foi. 5 horas preso ali. Não, porque é difícil chegar. Porque pode quebrar o pescoço, né? Chegar é difícil. Não. Para tirar, os bombeiros deixaram e ela ficou bem exposta ali, sabe, sem... Coitada dessa mulher, né? Sem poder fazer nada. Gente, mas essa questão dessa conversa, né? O texto de Timóteo aqui já fala isso para nós,
a gente procurar saber da vida alheia, fofoca, essas coisas não edificam a nossa vida. A gente precisa cuidar da nossa própria vida e procurar ajudar aquele que chega a nós, que tem algum tipo de necessidade, para que a gente possa... Já está tão difícil cuidar da nossa, já está tão difícil cuidar da nossa, ainda tem tanta gente que quer cuidar da vida dos outros, né? Então fica aqui um exemplo para nós, né? Para que ninguém seja descoberto aí, né? Fazendo uma descoberta aí da vida dos outros, procurando saber da vida dos outros e quem sabe, né? Passar para frente essas coisas aí. Essas coisas não faz parte do estilo de vida de um cristão, eu acho que de ninguém. E é tão ruim quando a pessoa acaba se permitindo emprestar o ouvido para isso. Não é à toa que Paulo dá esse conselho a Timóteo, e a gente ainda vai além. Muitas das vezes as pessoas acabam fazendo o upgrade, sai da curiosidade e vai pra fofoca. Porque alguém tá dizendo, não, é só curiosidade. Mas você, de tanto fazer assim, acaba aí evoluindo pro quadro de uma fofoca, ou aquele famoso, não, só vou te contar pra você orar. E é por isso que muitas das vezes as pessoas não... Como é que diz? A pessoa fala assim, eu vou te contar, mas é pra você orar. Sim. É só por isso. Não fala pra ninguém, não. Soa só bonito, por isso, soa bonito. mano. Não fala pra ninguém, né? Religioso, Soa bonito, bem religioso, soa bonito. mas em nada tem a ver com o evangelho. O que pode destruir a vida de outra Isso pessoa. leva a uma outra questão, por isso muitas pessoas não compartilham às vezes segredo com alguém, por causa desse problema de propagar ou de compartilhar com o outro. Isso é muito ruim. Quando a gente dá ouvido a alguém fora do que deveria darmos a Deus, eu gosto de um texto de 1 Reis, capítulo 13, profeta novo, profeta velho. Deus deu uma ordem ao profeta novo, não coma naquele lugar, não beba naquele lugar, não volte pelo mesmo caminho. Enquanto ele ouve Deus, dá tudo certo, mas o profeta velho fica sabendo e vai até ele, essa fofoca aí é mentirosa, porque diz, não, Deus disse que tudo bem, pode vir, pode comer. Quando eu deixo de dar ouvido a Deus e começo a dar ouvido a outros, eu acabo aí me metendo no que precisava. Foi morte o que aconteceu com ele, e que não seja assim na vida dos nossos ouvintes. Deixa eu mudar um pouquinho aqui o tom da situação e trazer uma outra abordagem. Já me aconteceu, que eu me recorde pelo menos 2 vezes. Uma vez estando em casa, dentro de casa, o apartamento em que eu resido, e uma outra vez entrando no apartamento de um outro endereço em que eu morava. De ouvir alguma coisa. E esse ouvir alguma coisa, quando eu ouvi, nos 2 casos, não deu para entender com clareza, óbvio, o que estava dizendo, mas o tom. E daí sim, eu parei. Num caso era de tarde, mas era um dia muito, muito tranquilo, e no outro já era tarde da noite. Aí eu parei o que eu estava fazendo, eu ia pegar um copo d'água, no caso do meu apartamento, à noite, e eu parei com aquele barulho. E quando eu parei, aí de fato, eu ouvi o que era dito, e era uma briga grave, séria, entre um casal que era meu vizinho à época. Eu parei, Carolina, minha esposa estava chegando, eu falei, não, para um pouquinho. Aí deu para ouvir que a briga estava engrossando. Então, a minha atitude era de curiosidade, sim, pelo tom. Não pensei 2 vezes. Peguei o telefone 90, alô, Polícia Militar, moro aqui no endereço tal, bairro tal. Meu vizinho de porta está discutindo e está num tom muito alto. Eu não sei, não somos íntimos, mas eu não quero pagar para ver. Se eu puder mandar alguém aqui, eu agradeço. Passaram-se 30 minutos, a polícia chegou, baixou e resolveu tudo. Então, curiosidade. Mas eu não queria saber o que eles falavam, por que estavam brigando. E de quem que era a culpa? A culpa era dele ou era a culpa dela? Então, esse lugar da curiosidade, me parece que já entrou aqui o assunto da ouvinte. Quer dizer, quando eu estou preocupado em saber, mas por que estão brigando? Será que ele traiu mesmo? Esse lugar da curiosidade não vai acrescentar nada, não vai edificar nada, não vai salvar ninguém, é só para alimentar isso aqui que Paulo está dizendo. Isso vai virar fofoca, não vai dar em nada. No outro caso, era uma senhora que estava limpando o banheiro, e daí até um aviso para você que está ouvindo e tem esse hábito. Ela misturou, para deixar o banheiro muito limpinho, branquinho, igual do comercial da televisão, vários produtos químicos diferentes. De uma vez só, ela jogou tudo, aquilo deu uma reação química, subiu um vapor, ela caiu no chão e apagou. Então ela estava gemendo baixinho, eu até morava fora, era só no help me, help me, help me. Eu ouvia lá fora tudo drywall, deu para ouvir que tinha alguém gemendo. Mas eu não quero saber o que estão gemendo, isso não é da minha conta. Mas deu para ouvir que o gemido era um gemido de socorro. Consegui arrombar, mesma coisa. Liguei para 91, rapidamente chegaram os bombeiros, uma senhora foi salva, e quando saiu, falou, muito obrigado. Mais um pouquinho,
mais um pouquinho eu poderia, no seminário, eu poderia morrer. Então, esse lugar da curiosidade tem sua utilidade se é nesse sentido. Se é fora isso, aí é pura fofoca, é pecado. Só para trazer, só para poder ajustar os números. No Brasil é 193, bombeiro, 193. E polícia é 190. Certo? E deu o número lá do exterior. 193, bombeiros, 190, polícia. Não, pensei que você ia perguntar, JR, com a curiosidade de saber se os vizinhos lá, o casal, soube que foi o pastor que falou. Quando entra nesse lugar, por que estão brigando? Eu aqui inocente, entendeu? Eu querendo só dar a informação dos números. O pastor é cheio de curiosidade. Se o vizinho soubesse, né? Sabia que o irmão era pastor, ia dizer assim, pô, por que o pastor apenas não orou? Apenas não ficou na oração do que ligar pra polícia? O tom estava muito elevado. A gente sabe quando é diferente. Agora, evidentemente, existem pessoas que elas têm um hábito, elas são cantores de óperas. Elas não cantam, elas gritam, sabe? E tem família que funciona assim. Todo mundo grita. É verdade. Todo mundo grita. A criança já nasce gritando, por óbvio, mas ela não para. Não tem um momento de educação em que aquilo se equilibra. O processo permanece assim. Então, existem famílias que funcionam neste modelo. Isso é uma encrenca para você tentar ajudar de alguma forma. Mas o nosso assunto aqui é que há um interesse na vida alheia. Há um interesse na vida alheia por quê? Aí eu pergunto para vocês com toda a sinceridade. É uma coisa da natureza humana e não adianta dizer assim, eu não tenho esse interesse. Tá certo? Porque, claro, vocês são anjos. Entendeu? Quase anjos, mas são ainda, tem um pouquinho de humanidade aí. Só tem uma asa. Entendeu? O fenômeno dos programas com uma asa, né? Assim, há um interesse nisso, há um interesse na vida do outro. Quando alguém começa a contar uma história, que isso é uma coisa. Quando você está no ônibus, você está no trem, aí tem duas pessoas conversando. Você fica prestando atenção ou você distrai, não quero ouvir a conversa do outro, ou você fica lá, daqui a pouquinho a pessoa conta um negócio engraçado, você ri, finge que não tá rindo, espirra, tosse. Não, estou perguntando vocês quatro, não. Estou perguntando se para os ouvintes. Na verdade, essa personagem aqui, essa colombiana aqui, na verdade, eu não classifico que ela teve uma curiosidade, gente. Ela teve uma curiosidade de matar. É mórbida, né? Porque a justificativa dela foi, tava muito barulho, aí ela meteu a cabeça e aí ficou... Quem fica 5 horas, né, aguardando o bombeiro tirar é porque é a curiosidade de matar. Mas o JR estava falando a respeito dessa questão de sermos humanos e às vezes temos interesse na vida alheia, né? Humanos nós somos, né? Agora, o problema é quando a gente, essa curiosidade, né, se torna, como eu coloquei aqui, essa curiosidade de matar. Às vezes na nossa igreja, às vezes um irmão me procura, eu sempre respondo da mesma forma, pastor, ajuda fulano que ele está com um problema assim, assado. Irmão, eu pergunto, irmão, como é que você ficou sabendo disso? Não, eu estive com o irmão, bom, tudo bem. Agora, quando alguém me disse, né, eu ouvi dizer, eu sempre aprendi com os pastores mais antigos que eu ouvi dizer do inferno, estou correto? Meu Deus. Né? Eu ouvi dizer, e aí eu sempre digo o seguinte, olha, pastor, ajuda essa pessoa, diga assim, olha, conversa com ele ou com ela, né? E convence ela a procurar um dos pastores da igreja ou a mim, para a gente poder conversar a respeito disso, né? Porque às vezes a gente é inclinado, os pastores, a querer já falar alguma coisa ou dar uma opinião a respeito ou dar um parecer sem que você tome parte. E aí o senhor abre um leque aqui, pastor, que é o seguinte, deixa eu descrever aqui, o pastor está com óculos quadrado, né? Não é nem quadrado direito, mas tem aqui, como é que chama isso aqui? Na haste tem um tom azulado. Isso. Não é isso? É um óculos estiloso, não é, Samuel? Sim. Samuel, que é um cara estiloso, não é estiloso? Tá muito show. Aí alguém chega e diz assim, tô dando só um exemplo, alguém diz assim, o que você achou do óculos do pastor? Josias, que é gente muito boa, diz, cara, gostei demais, hein? Ficou muito bom mesmo, sensacional. Mas deve ter sido caro. Certo? Uma frase. Aí a pessoa chega pro pastor e fala assim, opa, Josias disse que o óculos do senhor foi caro, o senhor tá com dinheiro, hein, pastor? Ué. A pessoa não foi uma fala espontânea, a pessoa foi perguntada. É mais ou menos como acontece na reportagem esportiva. Aumenta um ponto. Tá certo? Né? O jogador foi lá e perdeu o pênalti. O repórter chega para outro e diz, por que vocês perderam?
O pênalti fez falta? O cara, poxa, fez muita falta. Com aquele pênalti a gente teria ganho o jogo. A manchete é o quê? Fulano reclama dizendo que perdeu o jogo por causa do fulano de tal que perdeu o pênalti. É induzido. Em alguns casos, as perguntas são induzidas. E este camarada sai com as respostas de toda a igreja. Ele é o pesquisador. O nome dele é IBGE. Ele é o pesquisador. Ele conhece a igreja toda. Mas as pessoas não falam espontaneamente. A vizinhança conhece, a empresa conhece, todo mundo sabe. Por quê? Porque ele induz as pessoas a responder o que ele quer saber ou o que ele quer que as pessoas falem. E como é que foi o almoço hoje, hein? Você não tá achando que demorou muito? Aí a pessoa disse, demorou. Olha, bem que você falou agora, demorou muito. Olha, fulano, Marcela, estão dizendo aí que o almoço demora demais, hein? Você acha que da próxima vez a gente tem que montar a gente. Eu entro como solução. E eu fui lá que induzia a encrenca do negócio. Tem não, gente? E tem essa dinâmica para tratar a fofoca, normalmente escola dominical, também sou professora de escola dominical. Aquele telefone sem fio, ele é clássico. E, de fato, você fala uma frase impressionante, como no final, alguém come uma palavra, alguém muda o sentido, porque uma vírgula que coma já muda o sentido da frase. Isso é propagado, ventilado, sem que a pessoa, pelo menos, tenha cuidado de procurar a fonte. Não tem a história das 3 peneiras, que a pessoa tem que passar antes de falar alguma coisa? Então, você viu, você sabe, se fosse com você, você reproduziria, enfim. E, às vezes, a pessoa não faz isso quando se trata de si mesmo e acaba propagando. Quantas pessoas são presas indevidamente porque alguém falou, eu vi, eu acho que é assim, foi ele que fez, eu tô achando que é, sem ter a certeza. Isso é tão prejudicial e pode até acabar com uma vida. Tem muita gente pagando, né, por alguma coisa que ela não fez, ou um fato que aconteceu que não foi verdadeiro, não foi daquela forma, e a pessoa está sofrendo consequências por causa de uma fofoca. Uma mulher foi espancada, de uma invenção, né? Teve uma reportagem da mulher que foi espancada. Eu tenho um camarada preso hoje, eu estava ouvindo isso, está preso por causa simplesmente de uma palavra, de uma foto que não é nem dele, né, em rede social, e o camarada está pagando uma pena por causa disso. Então, assim, as nossas palavras, né, ela tem poder de vida e de morte, a gente sabe disso, né? Eu fico impressionado, pastores, porque isso produz uma imagem. Uma comunidade tem uma imagem, uma empresa, o bairro, a vila. A vila, então, quando fala de vila, você fala o quê? Gente que mora muito pertinho, né? Fala naquela vila. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Mas não é isso. Nem toda vila tem isso. Mas tem todo lugar, tem aquela pessoa, que eu não vou dizer que é fofoqueira, eu digo que ela é mais curiosa. É mais curiosa. Ao extremo. Quer saber o que está acontecendo ali na comunidade. Tem pessoas assim? Tem. Mas isso cria uma imagem. Imagem, a gente sabe como imagem é importante. A formação de uma imagem, ela pode durar muito tempo para ser construída e muito rapidamente ela pode ser destruída. E falando em imagem, surgiu nas redes sociais um novo meme, em que os brasileiros tentam mostrar aos estrangeiros o que representa o Brasil mais do que o futebol e o samba. Os internautas deram suas opiniões e alguns explicaram até mesmo em inglês coisas que são um retrato do país e que vão muito além dessa imagem aí do samba e do futebol. Nós queremos perguntar a você, na sua opinião, o que mais representa o Brasil? E por outro lado, como é que você gostaria que o Brasil fosse reconhecido e representado no mundo todo? A sua pergunta, Marcelo, eu repasso aqui imediatamente aos nossos ouvintes. São poucos minutos para ter a participação de cada um de vocês aqui pelo nosso WhatsApp da 93 FM 968038319. A pergunta é: o que mais representa o Brasil na sua opinião? Como você gostaria que o Brasil fosse reconhecido e representado no mundo todo? Diga isso com uma palavra. Qual é a imagem que você gostaria que o mundo tivesse do Brasil? Debatedores, podem trazer as suas perspectivas também. Hoje eu diria que uma boa palavra para o nosso momento, a receptividade. Acho que o povo brasileiro é muito receptivo. A gente recebe gente do mundo inteiro e com uma maneira tão carinhosa, tão gentil. Hoje eu diria que talvez seja uma boa palavra. Eu ia falar simpatia, né? Porque similar, são sinônimos que representa o nosso país. A gente é de fato simpático. Tá na luta, tá no vento, mas tá fazendo meme do negócio ali. Tá alguma coisa sempre tirando sorriso e mesmo em meio
a dor. E o que eu gostaria que ele fosse representado seria, de fato, como o país do avivamento, né? Que torna vivo aquilo que está perdendo aí a sua chama. E, claro, avivamento de Deus não tem outra palavra. Eu ia falar sobre generosidade, né, JR? Penso que quando acontecem tragédias em nosso país, como ocorreu alguns anos atrás, se não me falha a memória, ali em Friburgo, Teresópolis, sim. Inclusive a nossa igreja, nós contribuímos, nós ajudamos bastante, e vários irmãos prontificaram, irmãos que são bombeiros, estavam de férias, resolveram ir para lá para poder ajudar. Então penso que o Brasil, eu gostaria de ver muito o Brasil ser reconhecido como um país generoso. Eu gostaria que o Brasil fosse reconhecido como um país de integridade, né? E que venha acabar com essa falta de impunidade, com todas essas coisas que existem por aí, que tanto tem prejudicado esse povo que é lutador. O Brasil é um povo lutador, muito generoso, lutador. Porque ele pode não ter, na maioria dos casos, mas é o cara divide o que tem. Sabe? Principalmente aqueles que menos têm. Ele divide o que tem. Essa generosidade que está no coração das pessoas. Né? Não pensa só em si mesmo. Olha aqui os ouvintes opinando, uma delas dizendo aqui solidariedade. Assim eu gostaria que o Brasil fosse conhecido. Outro ouvinte dizendo que o Brasil é conhecido pela corrupção na política. Outro ouvinte fala também sobre solidariedade. Outro ouvinte fala: o Brasil representa corrupção. É a maneira como ela entende que o Brasil está sendo visto. Outro ouvinte: quero que o Brasil seja conhecido pela sua simpatia. Falando sobre povo hospitaleiro, diz aqui o nosso ouvinte. País honesto, é o que diz outro ouvinte aqui. Quero que o Brasil seja conhecido por um povo generoso e alegre. Solidariedade, que diz aqui ouvinte, sem corrupção. Compartilha outro ouvinte. Com uma boa educação, fala outro ouvinte. Por sermos honestos, por honestidade, fala aqui outro ouvinte querida, muito obrigado. Que o Brasil seja reconhecido como um país de respeito, que o Brasil fosse conhecido como um país de pessoas honestas. Eu quero o Brasil reconhecido como um país com mais amor e carinho, reconhecimento, os hospitais, essa corrupção doida que acontece por aí, reconhecido como um país organizado e de oportunidade para todos. Quero que seja conhecido uma nação cujo Deus é o Senhor, conhecido como povo temente a Deus. Eu quero agradecer os nossos queridos e amados ouvintes pela fala, porque eles contribuem muito para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual e para o nosso entendimento dessa realidade tão importante que é vivermos essa nossa vida segundo a vontade do nosso Deus. O Senhor Deus é maravilhoso, que Ele nos ajude a crescer e a mudar o país. Sabe por quê, gente? Quando eu quero um país honesto, eu preciso ser honesto. Boa. Solidário, eu tenho que ser solidário. Generoso, eu tenho que ser alegre, eu tenho. Então, o papel começa aqui no meu metro quadrado que está aqui, onde eu fico em pé, aqui em cima dele, onde eu estiver. É um trabalho contínuo, difícil, mas eu tenho a impressão que a maioria das pessoas quer honestidade, solidariedade, generosidade, alegria, justiça, enfim, são coisas que todos nós queremos. Que Deus nos dê a graça de ver isso com os nossos próprios olhos, em nome de Jesus. Estamos juntos no Debate 93. Parabéns hoje para a pastora Aline Fernandes, do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, ao pastor Renato Rocha, que é da Assembleia de Deus em São Conrado, também ao pastor Maiton Ferreira, da Primeira Igreja Batista em Inhaúma, ao pastor Enielson, da Assembleia de Deus, Ministério Terra de Vitória em Campo Grande, ao pastor Odilton Ângelo, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha. Regente, agora é regente do coro também. Isso porque você quer, né? Inclusive eu estive com ele sábado. Mas nós conversamos aquele dia aqui. E você falou que ele não ensaiava a Josiane. Aí agora ele é regente do coral. Ele montou um coral, ele trouxe 4 pessoas da família dele. Entendeu? Pessoas gostam muito dele, ele vai ser o regente do coral agora lá. Tá bom, tá? Só pra te dizer, a gente teve junto sábado no São Paulo. Só pra te dar essa lembradinha. Olha, que eu já ia me esquecendo de falar. Gente boa, meu amigo. Também é aniversário da pastora Cibele Carvalho, da Igreja Missionária Resgatando Vida de Lagoinha, em Nova Iguaçu. O pastor André Demetiles, do Ministério Resgatando Vida em Sambaetiba. Hoje também é aniversário da Flávia, que é a esposa do reverendo Robson, da Igreja Presbiteriana da Barra do Itapemirim,
E também é aniversário da missionária Cláudia Alves Evangelista, que é esposa do pastor Marcelo, da Assembleia de Deus, Aliança do Deus Vivo, em São João de Meriti. Maravilha, muito obrigado a esses queridos e amados ouvintes que participaram conosco aqui do nosso debate 93, muito obrigado a você que nos acompanhou nesse dia que falamos tanto sobre gratidão e precisamos agradecer. Eu quero assim agradecer ao pastor Samuel Soares pela sua presença no debate de hoje. Muito obrigado, JR, ao 93, os amigos aqui pelo debate, a você que nos acompanhou. Desejo a você uma terça-feira abençoada, que o Senhor abençoe você e a tua família em nome de Jesus. Um forte abraço. Muito obrigado aqui a pastora Carla Regina. Eu que agradeço ao JR, um abraço ao povo lá da Devipenses, né? Da Devip, ao jovem Gabriel, perdeu sua vozinha aí ontem, um abraço ao povo da rede social, lá do Instagram, do Facebook, e um convite, JR, vai ter aí um papo reto sem curva, uma conversa com jovens e adolescentes, vai acontecer na Devip dia 5 de junho, quarta-feira à noite, você é o nosso convidado. Pastor Flávio Muniz, obrigado, meu irmão, forte abraço. Obrigado, JR. Agradeço a companhia dos colegas pastores por esse tempo que tivemos debatendo esse brilhante assunto sobre gratidão. Quero mandar um abraço a todos os membros da Igreja Nova Vida de Olaria. Convidar a todos que aqueles que puderem estar amanhã, estamos recebendo o Ministério Atitude, que vai estar louvando e adorando o Senhor em nossa igreja a partir das 7h30 da noite. E logicamente deixar um beijo aqui para minha esposa, mandar um abraço para as secretárias da igreja, Naninha, Rafinha, que estão com certeza nos ouvindo nessa hora. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, querido pastor Josias. Um abraço. A gratidão é nossa de estarmos aqui mais uma vez e forte abraço aí a todos os nossos ouvintes, os queridos irmãos lá da Igreja Batista Central em Coelho Neto. Maravilha, nós vamos orar juntos nessa hora, agradecendo a Deus por todas as bênçãos recebidas. Nós continuamos a orar como temos feito todos os dias, orando pelos aniversariantes, pela cidade, pelo nosso estado, Brasil, por todos aqueles que têm passado por lutas, pelos temas sobre os quais nós discutimos, e oramos sempre também pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados. E hoje, de forma especial, convido você a estar orando conosco pelo Mauro Menezes, que é o tio da nossa Mari, que trabalha no nosso time aqui de jornalismo. Ele teve um AVC ontem e deve ser alvo das nossas orações, desse clamor do povo de Deus que escuta a rádio, que nos acompanha e sabe da importância de nós orarmos uns pelos outros, de abraçarmos o outro na hora das necessidades. A sua luta é a minha luta, a sua alegria é a minha alegria. Vamos orar, queridos, amados irmãos, povo de Deus, por Mauro Menezes, tio da nossa Mariana, que teve um AVC ontem e deve ser alvo da nossa oração por cura, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, nós agradecemos e glorificamos o teu nome nesse dia. Reconhecemos que a tua vontade sobre nós, ela precisa sempre ser a primazia, ela precisa ser sempre aquilo que a gente ora e deseja, porque a tua vontade sobre nós é sempre boa, perfeita e agradável. Eu quero, nesse momento especial, unindo, Senhor, na fé de cada um que está participando dessa oração, pedir e apresentar ao Senhor esses nomes: pastor Aline Fernandes, pastor Renato Rocha, pastor Maiton Ferreira, pastor Enielson, pastor Odilton Ângelo, pastor Cibele, pastor André, a Flávia, esposa do reverendo Robson, dentre tantos outros queridos que completam mais um ano de vida. Agradecer ao Senhor e pedir que haja sobre cada um desses irmãos preciosos a tua porção de graça, de favor, de misericórdia, e que o Senhor acrescente a ele muito mais ainda, a todos esses bênçãos sem medida sobre ele, suas famílias, seus ministérios, que sejam abençoados pelo Senhor. Apresentamos também, meu Deus, aqueles que hoje enfrentam uma dificuldade, aqueles que enfrentam a dor, aqueles que enfrentam a perda, aqueles que enfrentam o luto, aqueles que enfrentam uma enfermidade, Senhor, como o caso do Mauro Menezes. Que o Senhor se compadeça, que o Senhor tenha misericórdia e que haja sobre eles virtude poderosa para curar, para salvar, para libertar, para transformar esse momento de caos e de necessidade num grande, vivo e poderoso testemunho para a glória do teu nome. Nós abençoamos, Senhor, a todos os que nos ouvem nessa hora, e que haja a paz que excede todo entendimento em cada lar, em cada coração. É assim que nós oramos, gratos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.